E aí, galera, tudo bom? Minha intenção aqui é dar o ponto de gatilho, ou seja, passar a primeira marcha para aqueles que estão meio fragilizados, principalmente nesse assunto que engloba tudo, né? Ele resume tudo, tudo nele. Então é um assunto sofisticado, isso eu reconheço, certo? Capítulo 9. Lançamentos. Mas, veja só, ao mesmo tempo que ele é sofisticado, ele é bem restrito. Ele trabalha basicamente com duas situações. O lançamento horizontal e o lançamento oblíquo, que em alguns aspectos são bem fechadinhos, bem limitados. É isso e pronto, e fica bem legal. Você repetir e assimilar bem, tá bom? Então vamos começar pelo lançamento horizontal. O que é o lançamento horizontal? É quando você lança um corpo horizontalmente, tá certo? Mas, na verdade, é quando um corpo ele é submetido exclusivamente à ação da gravidade, em uma situação que ele inicia andando horizontalmente. Por que eu estou fazendo essa diferença? Por exemplo, você tem aqui uma bola se movimentando por um plano horizontal e entra aqui a gravidade não está agindo sozinha, tem um chão agindo. Quando ela entra aqui, ela entra sob efeito exclusivo da gravidade. Isso é um lançamento horizontal, que ninguém lança, né? Mas ele começa o movimento sob a ação da gravidade, né? Gera uma aceleração, né? Isso aqui é a aceleração da gravidade. Horizontalmente. Claro que poderia alguém aqui chutar uma bola, né, horizontalmente, aí fica mais evidente, né, que o lançamento é horizontal. Agora a questão tem que dizer, né, o cara chutou a bola horizontalmente. Um outro exemplo muito comum é uma bomba ou um míssil, né, carregado por um avião. Tá vendo? E em um certo momento esse míssil é solto. O que é que vai acontecer? O míssil ele estava em movimento horizontal igual ao avião. O avião tem que vir em movimento horizontal para, no momento que abandonar o míssil, né, o míssil que eu digo, a bomba, o projétil, né, isso caracterizar-se como um lançamento horizontal. Entendeu? Então, quando esse cara se desprende aqui, o que acontece? A bomba ela estará sob efeito da gravidade, inicialmente andando horizontalmente, porque ela vem com a velocidade que o avião vinha. Entendeu? Então tudo isso representa a mesma situação. Um corpo que a gravidade vai agir quando ele inicia esse processo horizontalmente. Certo? Então vamos por finalmente mesmo. Ok? Então, digamos que tenha um corpo, e aí eu não vou dizer qual é a situação, mas eu sei que no tempo zero, ele inicia, né, nessa situação, então ele está em um lançamento horizontal, a velocidade vetorial dele, né, é horizontal, e a velocidade dele escalar, gente, velocidade escalar e velocidade vetorial instantâneas, quando fala velocidade é instantânea, tem o mesmo tamanho, a mesma coisa, né? Exceto pela simbologia, aqui é vetor e aqui é só número. Então, eu vou botar aqui uma velocidade escalar de 20 metros por segundo. Vai ter uma trajetória, a trajetória é um arco de parábola, tá certo? Então aqui vai ser uma trajetória, ele vai para a direita e vai descer. E isso aqui é a velocidade inicial escalar, certo? Que é igual à velocidade inicial vetorial em tamanho. Só que um tem a representação de seta. Bom, qual é o grande lance? Ele se movimenta tanto horizontal quanto verticalmente. Vamos colocar um chão aqui, um solo. E dominar esse movimento é você dizer qual é a posição dele em todos os momentos. E a maneira de dizer, já que eu não tenho, apesar de existir uma trajetória que vai ser descrita, mas eu não tenho ela previamente definida, eu não posso usar ela como referência,
O certo é você botar um plano cartesiano para localizar os pontos aqui a partir de x e de y, de pares ordenados. E aí o grande lance é que você vai ter que adotar a origem. Onde é que é a sua origem? No chão? Lá na posição inicial do cara? Pode ser. Eu vou adotar o que geralmente é adotado, mas você pode adotar em outro lugar. A origem no chão. E como o meu movimento começa a partir daqui, eu vou colocar o eixo Y aqui. Exatamente embaixo desse cara aqui. Por quê? O X dele, se eu faço esse eixo aqui, não mais para a direita ou para a esquerda, o X inicial dele, o X é 0. Ele está aqui. Vamos botar um Y aqui de 80 metros. Então ele está em uma altura de 80 metros. Poderia ser o alto de um prédio, poderia ser um penhasco, poderia ser um avião ou um super-homem, né? Andando a 80 metros e largando alguma coisa que sai horizontalmente. Entendeu? E aí, esse é o lançamento. Essa é a nossa questão. O que geralmente é perguntado? Qual é o tempo que leva para esse cara atingir o solo? Essa é uma pergunta básica. Qual outra pergunta? Qual o alcance? Alcance é a distância horizontal que ele alcança. E tem uma terceira pergunta, mas pode ter várias perguntas. Mas como é que você domina isso? Você domina isso percebendo que você tem um movimento vertical, ou seja, o movimento da coordenada Y, e um movimento horizontal, que é o movimento da coordenada X. X vai andar. E Y também. Y vai diminuir até chegar ao solo. Como eu botei o 0 ali, chegar ao solo é chegar em uma situação sem altura, sem Y. Ou seja, independente de onde ele chegar, o Y nessa referência, o Y do solo é 0. Então, quando esse cara tiver com Y0, ele está no solo. Bom, mas isso a gente vai se preocupar depois, ou seja, a gente vai se preocupar com o fim, no fim. Primeiro a gente vai pensar no início. O que é que você tem no início? Bom, você tem um X inicial, aqui é Y, né? Um Y inicial e um X inicial. Então, no lugar de S, você vai ter X e Y. Essa é a diferença. São duas coordenadas, são dois movimentos ao mesmo tempo. E o exercício é importante para entender que eles acontecem no mesmo tempo. E você tem que fazer o diálogo entre os dois. Vamos lá. O Y inicial é 80. O X inicial é 0. A velocidade inicial em Y, ou VY inicial, tanto faz. Bom, como no início a velocidade é toda horizontal, esse cara aqui corresponde a um VY inicial 0 e um Vx inicial igual a ele. Então, como ele é todo horizontal, toda a velocidade inicial é o Vx. Ou seja, toda a velocidade inicial é horizontal. O lançamento horizontal é caracterizado exatamente por isso. É isso que distingue o lançamento horizontal do outro lançamento. Então, o lançamento horizontal não tem, no início, um movimento vertical. Ele vai ter depois, porque a gravidade vai puxar ele para baixo. Ele vai ter um VY para baixo. Mas no início, o VY é 0. Já o Vx, né, inicial é o Vx, ou é o V que tinha antes, é o V inicial. Porque ele é todo horizontal, entendeu? Ele é todo horizontal, então ele é todo em X. Ele não tem uma gota em Y. No início. E a aceleração? Bom, a aceleração em Y é a aceleração da gravidade, que aqui na Terra é 10, né? Só que usando a referência, já que a gravidade vai gerar uma aceleração para baixo, e o Y é para cima, né? Isso aqui vai ser uma aceleração negativa. 10 metros por segundo, ou 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui vai virar uma aceleração em Y, que vai ser negativa, por quê? Porque o positivo é para lá. Então, se você adotar o plano cartesiano da forma que é tradicional, né, sempre a aceleração da gravidade vai ser negativa. E o AX é 0,
Por que é zero? Porque esse cara aqui é só vertical, não tem aceleração horizontal. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade x aqui vai ficar sempre 20 metros por segundo. Então, isso quer dizer que esse movimento é movimento uniforme. E esse movimento é movimento uniformemente variado. Qualquer pergunta que seja feita, você vai usar os instrumentos de movimento uniforme e os instrumentos de movimento uniformemente variado. Que instrumentos são esses? Né? O de movimento uniforme é só uma equação. S é igual a SO mais VT. O de movimento uniformemente variado são 3 equações. Tem a de S, tem a de V e tem Torricelli. Ah, ficou melhor. Tá vendo? Então, quando é que você vai usar isso? S mais CO mais VOT, né? Mais AT ao quadrado sobre 2. Aquela equaçãozinha grande. Então, isso aqui é do movimento uniforme. Isso aqui é do movimento uniformemente variado. Isso você vai usar para horizontal e isso você vai usar para vertical. A grande sacada é que no lugar do S, aqui na vertical, é Y. No lugar de V0, é V0, Y. No lugar de ΔS, é ΔS, Y, ou seja, delta Y. No lugar, aqui na horizontal, no lugar de S, vai ser X. Entendeu? Então vamos lá, as perguntas tradicionais. Primeiro, quando é que ele bate no solo? O que é bater no solo? É ter uma informação em X ou ter uma informação em Y? Nesse caso, é ter uma informação em Y. É quando o Y se torna zero. Então eu vou ter que montar. Se a pergunta for quando ele atinge o solo, quando? Eu quero uma coisa que relacione tempo com posição na vertical, ou seja, espaço. Tem que ser uma equação espacial, né? Uma equação, ou uma função horária de espaço na vertical, que é uma função horária de movimento uniformemente variado. É essa. A grande sacada é que você, para definir esse tempo de queda, você tem que enxergar isso. Então você vai ter que usar a equação relativa ao Y. Então aqui vai ser, em vez de S, vai ser Y. Em vez de S0, vai ser Y0. Em vez de V0, vai ser V0Y. Em vez de A, vai ser o A, Y. Tudo em Y. Então tem a equação toda em X e toda em Y. Eu vou usar a equação em Y porque chegar ao solo é ter informação em Y. Eu não sei que X ele atingiu, mas eu tenho certeza qual é o Y que ele atingiu. Se eu soubesse o X, eu poderia correr para o X, entendeu? Então, quem é o Y final? 0. Quem é o Y inicial? 80. Quem é a velocidade em Y no início? 0. Isso sempre vai acontecer no lançamento horizontal. Isso, por quê? Porque o lançamento horizontal não tem movimento vertical no início. A aceleração é menos 10, dividido por 2, vai ficar menos 5, T ao quadrado. Dá para fazer? Dá, né? 80 dividido por 5 dá 16, raiz quadrada de 16 dá 4. Então, ele atinge o solo no tempo de 4 segundos. Entendeu? Mas a grande sacada é o fim. O que é que eu tenho no fim, no objetivo dele, no foco? Eu tenho o Y, então vou ter que usar Y é uma coordenada, Y é um espaço, só que espaço vertical, que é movimento uniformemente variado, porque tem uma aceleração vertical. Está começando a fazer os links? Certo, então é o tempo de queda. Mas se ele pedir o alcance, que é a distância que ele anda a partir do momento inicial, já que o momento inicial eu botei a origem, é o X. O que é alcance aqui? Tempo de queda eu vou deixar lá. Vou fazer aqui, ó. O que é o alcance? É chamado alcance do movimento. O alcance é igual ao X quando ele atinge o solo.
Se ele começa no x0, que ele anda horizontalmente, é o x dele quando atinge o solo. Mas você sabe que o x quando atinge o solo, né, você vai usar isso aqui, ó. Ou seja, isso aqui é um movimento uniforme. E o S vira x, que eu estou na horizontal. Então a equação é x igual a x0 mais vx vezes t. Está entendendo que aqui é só horizontal? Não tem aceleração horizontal, então é só a do movimento uniforme. E que x ele vai atingir? O x0 é 0, o vx é 20 e o tempo 4. Ó, foi mera acaso, eu devia até trocar esse 20 aí. Mera acaso que 80 foi igual a 80, totalmente acaso. Né? Se aqui fosse 30, seria 30 vezes 4, 120. Mas o fato é o seguinte, que x é esse? É o x que eu botei o tempo 4. Mas que tempo é o tempo 4? O tempo que ele atinge o solo. Então, esse é o x daqui. Ó. Isso aqui é 0. E ali é o x, e lá 80 que é 0, ele teve um alcance representado pela letra A de 80 metros. Entendeu? Então essas são as duas perguntas básicas de lançamento horizontal. Sacou? Agora tem uma outra pergunta, que também é comum, e no capítulo 9 vai aparecer. Com que velocidade esse cara atinge o solo? Eu vou apagar aqui. E vamos falar um pouquinho de velocidade, tá certo? O que acontece com a velocidade no decorrer do tempo? Veja, quando ele estiver aqui, quando esse corpo estiver aqui, a velocidade tangencial dele é essa, que é a mesma coisa de velocidade escalar. A velocidade instantânea, eu falei tangencial, né? Porque a velocidade é tangente à curva, ou seja, na direção da curva aqui, ó. Certo? Mas o fato é o seguinte, ele aqui, ele tem uma velocidade para frente, um Vx, e tem uma velocidade agora para baixo, um Vy. Tá vendo? Aí eu pergunto, esse Vx é maior ou menor que esse Vx daqui, ó, que é esse V0? Né? A aceleração na horizontal é 0. Então o Vx, a velocidade horizontal, continua sempre a mesma. Então esse cara continua sempre 20 metros por segundo. Vou botar aqui em cima. Agora, esse cara, ele vai aumentando. Então, se a velocidade, à medida que você desce, vai aumentando, não vai aumentando porque a velocidade horizontal vai aumentar, ela é constante. Vai aumentando porque a aceleração vai agir na velocidade vertical. Mas quando ele pergunta qual é a velocidade em um certo instante, por exemplo, ele chegou no solo no tempo de 4 segundos. Né? Se ele perguntasse qual é a velocidade no tempo de 2 segundos, essa velocidade seria a mesma que no início, 20. Mas essa iria mudar. E como é que calcula a velocidade na vertical, se é um movimento uniformemente variado? Como calcula a velocidade de um movimento uniformemente variado? V igual a VO mais AT. Mas na vertical aqui, ó, você tem que passar verticalmente. Ó. Certo? Então, no tempo de 2 segundos, vou botar aqui. Quanto é o V0 na vertical? É 0. Quanto é a aceleração? Menos 10. Então, ó, como é que a velocidade y altera? Em 1 segundo vai ser menos 10. Em 2 segundos vai ser menos 20. Em 3 segundos, menos 30. Em 4 segundos, menos 40. Por que esse menos? Porque a velocidade é para baixo. E por que vai aumentando 10 10? Porque a aceleração é de 10 metros por segundo a cada segundo. Entendeu? Agora, voltando à questão, se ele perguntar a velocidade, ele não está especificando que é a velocidade horizontal, nem a velocidade vertical. É a velocidade. Então, são as duas juntas. E como é que você junta essas duas equações? Somando vetorialmente. Então, essa é a velocidade... Aí o que é que pode dizer? É a velocidade instantânea vetorial, que é a mesma coisa que a velocidade escalar, né? Porque é a velocidade da trajetória, na trajetória, né?
ou simplesmente velocidade. Qual a velocidade daquele ponto? É essa aí. Não é Vx, não é Vy. E como é que você acha isso? Isso aqui, ó, é dois triângulos retângulos. Então isso aqui é hipotenusa, isso aqui são os catetos. Teorema de Pitágoras. É uma terceira pergunta. Então se prepare. Uma pergunta é o tempo que ele bate no solo. Perguntas tradicionais. Outra pergunta é o alcance. E a terceira pergunta é qual a velocidade dele em um certo momento. Aí você tem que achar. Vamos fazer a pergunta quanto à velocidade mais tradicional, que é a velocidade que ele atinge o solo. Tá certo? Então nesse momento aqui, quando ele atinge o solo, é milésimos de segundo antes de tocar no solo, ou seja, antes do solo interferir. Então o que é que ele tem aqui? Ele tem uma velocidade. Ele está aqui, né? Ele vai ter uma velocidade horizontal, Vx, e vai ter uma velocidade vertical grandona, Vy. E a velocidade dele é essa daqui. Tá vendo? E como é que você calcula? Você precisa saber quem é Vx e Vy. O Vx a gente sabe que é 20, ele é constante o tempo todo. Vou apagar aqui, viu? Mas não percamos de vista o tempo 4, viu? Que é o tempo que ele bate no chão. Então Vx é 20. E quanto é Vy? Bom, Vy ele altera por causa da aceleração. Então o que é que eu vou fazer? Vou calcular Vy aqui, ó, colocando no lugar do tempo o tempo que ele atinge o solo. Ou seja, no lugar de t eu vou botar aqui 4 segundos. Então ele vai atingir o solo com velocidade vertical de menos 40 metros por segundo. O menos é só para dizer que ele está indo no sentido negativo. Então o tamanho dessa velocidade é 40. Quanto é a velocidade do corpo? Que não é horizontal nem vertical, é total, né? Teorema de Pitágoras. Então, a velocidade ao quadrado é o Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado. Então, 20 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Bom, você tem que fazer esse cálculo, seja lá o que for. Aqui dá 1.600, aqui dá 400, aqui vai dar 2.000. Então fica a raiz quadrada de 2.000. Então V vai ficar aqui 100, né? Dá para sair da raiz. O 20 é 4 vezes 5. 4 sai da raiz como 2. 2 com 10 que sai da raiz fica 20 raiz de 5. Então essa é a velocidade desse corpo, que é a velocidade vetorial instantânea, que é a mesma coisa que velocidade escalar. A velocidade escalar é a velocidade que corresponde ao ritmo na própria trajetória. Então a velocidade vetorial instantânea é a mesma coisa da velocidade escalar instantânea. Velocidade vetorial instantânea é só uma forma vetorial de dizer qual é a velocidade dele real, a velocidade que ele está se movimentando. Entendeu? Então é isso, gente. A gente explorou todas as 3 perguntas básicas de lançamento horizontal. Qual é o tempo que ele atinge o solo? Qual o alcance ou distância horizontal que ele deslocou? E qual o valor da velocidade em um certo instante, em qualquer instante aí. E aí a gente tem que passar por todas essas nuances, tá bom? Vamos para o segundo vídeo, que é o vídeo de lançamento oblíquo.